cansada se os berros partirem de dentro. Ah, deixei um cookie para você na cozinha. Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma edição da Voz de Delirium. Moradores relataram o surgimento de uma área estranha no centro da cidade. Descrita como grande quadrado cheio de grama e plantas, ela foi rapidamente apelidada de parque. Segundo autoridades locais, esse tipo de área é conhecida por abrigar vegetais como arbustos e árvores, além das temidas flores. A polícia de Delirium recomendou distância, uma vez que os vegetais são possivelmente perigosos e não foram catalogados. Especula-se que o parque tenha sido obra de um grupo chamado Naturalistas. Seus motivos ainda são desconhecidos. Assim que a situação evoluir, traremos mais notícias. E agora, nosso Drops de notícias. Elefante preso em vala é resgatado e dedica sua vida para desenvolver um casco de elefantes que impede que acidentes como o seu continuem ocorrendo. Cidadão fica perdido em pensamentos e cidade se mobiliza em sua busca. Dona de casa compra uma caneta em loja de conveniência e diz ter encontrado o sentido da vida. Cientistas afirmam que enorme rolha poderá fechar o temido buraco paradoxal. Corredor teórico diz ter dado a volta na Terra em um dia. Velocista contesta, dizendo que este é um caso onde a teoria não funciona bem assim. Pesquisadores apoiam a volta ao mundo do corredor teórico, e ele é considerado o ser vivo mais veloz de todos os tempos, em teoria. Depois da descoberta do final do mundo, explorador diz estar em busca de seu começo. Pharmadrogas utiliza inibidor de críticas negativas em lançamento de novo produto e recebe muitos elogios. Parabéns, Pharmadrogas, e obrigado por aumentar a validade da vida de todos nós. Homem admite estar errado em discussão com a esposa e se transforma em energia pura, atingindo um plano superior de existência. Escola de ensino médio particular some em meio ao espaço sideral após professor de física pedir para que os alunos desconsiderassem a atuação da gravidade. E moradores da rua lá do bairro do Duplo Sentido montaram um abaixo-assinado que foi enviado para a prefeitura na manhã desta segunda-feira. O abaixo-assinado alega que a rua que desembocava na Avenida da Incompreensão começou a desembocar em uma região desconhecida desde a madrugada da quarta-feira passada. Incrédulo, o próprio prefeito Antônio Maior decidiu enviar o seu filho adolescente de bicicleta para checar a veracidade da acusação. O paradeiro do filho do prefeito é desconhecido desde então. Moradores descreveram que o final da rua, que dava para uma casa em que funciona um bar clandestino, agora parece dar para um grande borrão incompreensível, que desperta uma aflição seguida de desespero e perdição. O maior vazio existencial possível de ser expressado visualmente.
Os organizadores da Bienal já informaram não ter relação com o fenômeno. E o rádio também é televisão. O programa mais visto de todos os tempos chega em sua 10ª temporada. Quando muitos achavam que os protagonistas não iriam sobreviver nem por um segundo, surpresa! Mike e Vasily são o frango sem cabeça e o cão sem corpo mais famosos e badalados da TV. Vamos escutar a abertura desse programa tão querido. Com a participação especial do sistema de bombeamento de sangue do cão Vasily. Esses dois sempre me surpreendem. Enfim, de volta às notícias. A diversão e a alegria ceifaram mais vidas na manhã de hoje. Num acidente ocorrido às 7 horas da matina, um avião se chocou de maneira brusca no solo, causando uma explosão que acabou matando todos a bordo. Na análise da caixa preta, foi identificada a causa da queda como sendo uma crise de risos, deflagrada quando uma mulher viu uma mensagem engraçada no celular e começou a rir histericamente. A risada contagiante acabou se espalhando pelos outros passageiros, que não conseguiam entender o motivo da mulher estar rindo tanto, e começaram também a rir. Logo, a alegria se tornou generalizada, tomando conta do avião e da tripulação. Especula-se que o capitão, em uma risada mais acalorada, teria batido no manche do avião, que iniciou uma descida direta ao solo, resultando assim no impacto. Nosso enviado, Pablo Quintina, já está no local e trará mais novidades assim que os espíritos dos tripulantes começarem a aparecer. E parte do trânsito foi bloqueada na altura da Rua da Decepção. Uma fila que deu a volta em 2 quadras começou a se formar no início da manhã e tomou proporções ridículas próximo ao meio-dia. Quando questionado, um dos participantes da fila explicou não saber ao certo o motivo da mesma. Procuramos o primeiro integrante dela, mas ele já havia saído. A mulher que estava logo atrás pôde então esclarecer melhor a situação. Segundo ela, a fila foi formada sem motivo aparente e tinha o objetivo de se sair da fila. Sim, a fila tinha um único objetivo de deixar de existir. Com o crescente número de pessoas se dirigindo à fila que deve acabar, não temos certeza quando ela, enfim, terá seu fim. Talvez esse seja um daqueles casos em que não conseguimos nos desligar de algo, por mais incompreensível que seja estar presente. É como se estivéssemos presos em um sentimento, uma memória, um momento no tempo em que não queremos mais sair. A fila talvez seja apenas um rito de passagem, ao qual todos devemos passar. E no fim, eu imagino, nós saímos mais velhos, ranzinzas e cheios de certezas, um tanto duvidosas. Talvez eles estejam distribuindo suco no fim da fila. Quê? Ah, sim. Suco. Sim, talvez seja isso. Enfim.
para fechar mais uma edição em clima otimista e esperançoso, temos aqui uma notícia muito bonita que ocorreu na Igreja Central no último domingo. Jacques Friandres, um ventríloco de 34 anos, casou com a sua própria mão direita. Só que, para efetivar o casamento como válido, ele e sua jovem mão tiveram que passar por uma verdadeira prova de amor. Além de estarem obviamente juntos há 34 anos, Jacques marcou o dia na igreja, fez os convites a seus parentes, que por questões biológicas são os mesmos parentes da mão, e montou todos os preparativos de um típico casamento, até o momento aguardado da cerimônia em que a proclamação do marido e mulher, ninguém sabia quem seria a noiva, já que Jacques havia mantido esse segredo para si mesmo. Quando o jovem ventríloco revelou que a noiva seria sua própria mão, em meio a uma reação atônita e incrédula dos presentes no evento, o padre se negou a prosseguir com a cerimônia. O motivo seria de Jacques e sua mão serem uma pessoa só, ou, nas palavras do próprio padre, estarem presos a um mesmo corpo. Foi então que Jacques puxou uma machete de dentro do paletó e atacou o seu próprio pulso, na altura um pouco acima da mão. Devido a ligações como o tendão e ossos, foram necessárias várias investidas até que o membro ficasse pendurado por literalmente um fio, o tendão. O procedimento durou poucos minutos e vários parentes do noivo desmaiaram, enquanto alguns gorfaram e outros chamaram ambulâncias. Nesse cenário, o padre berrou algumas vezes palavras em latim. Após os ânimos se acalmarem, a cerimônia foi finalizada ainda com os membros, no sentido de convidados, restantes. Jacques, então, desmaiou de emoção e foi levado ao hospital. Apesar da aparente loucura de Jacques, quem somos nós para julgar o amor dos outros, não é mesmo? O amor é um sentimento inexplicável. Talvez o amor seja sobre se entregar de uma forma não calculada, sem prever os riscos. Talvez seja aproveitar 100% alguns momentos específicos. Talvez o amor seja sobre mentir para si mesmo de uma forma saudável, e enxergar muito mais do que aquilo que pode oferecer. Ou talvez isso ocorra porque quem está amando realmente passe a enxergar muito mais. Então o amor pode ser sobre fechar os olhos ou sobre abrir os olhos. E às vezes, até mesmo para compreender o que amamos, é necessário, abrir mão de algumas coisas. No fim das contas, isso não importa. Acaba sendo uma questão de percepção. O que importa é perguntar para si mesmo: o que é o amor? Boa noite. A voz de delírio,
A Mão do Amor foi escrito, produzido e editado por André Monsevi e Lucas Kircher. Palmito Antares é interpretado por Lucas Kircher, Russo Minnesota é André Monsevi e a voz do início é... A trilha sonora é de André Monsevi e a arte é de Lucas Kircher. Acesse avozdedelirium.com para saber mais coisas absurdas, como, por exemplo, o nosso feed, que também está aí na descrição desse episódio. Curta no Facebook em /avozdedelirium, siga no Twitter em @avozdedelirium e mande e-mails para escrevapaраdelirium@gmail.com. Não deixe de espalhar para seus amigos. Quanto antes eles souberem sobre o grande pássaro, melhor. Muito obrigado por ouvir e até a próxima edição.